Joia, turma, sejam bem-vindos a mais um bloco. Vamos seguindo aqui, né, com o nosso conteúdo a respeito dos sistemas fotovoltaicos e agora a gente vai falar um pouquinho das proteções, né? Bom, pessoal, proteção de sistemas fotovoltaicos, né, elas não vão diferir muito das proteções de instalações elétricas que vocês já conhecem. Então, vocês têm aí já dispositivos amplamente conhecidos, fusíveis, né, os diferentes tipos de fusíveis, proteções através de disjuntores, né, DPS, entre outros. Chaves seccionadoras. O diferencial é que, via de regra, você tem dispositivos específicos, né, apropriados para aplicações fotovoltaicas, né, porque nestes casos você vai ter condições de operação diferentes, né? Então, por exemplo, quando você fala de um disjuntor para um sistema fotovoltaico, você está falando de níveis de curto-circuito muito diferentes de um disjuntor de uma aplicação convencional de rede elétrica. Então, naturalmente, você tem certas características que são customizadas para esses tipos de dispositivos, mas, via de regra, são, né, os mesmos tipos de dispositivos que vocês já estão acostumados, tá? Então aqui só ilustrando, né, mais ou menos aqui como é que seria esses arranjos, né? Então aqui tem um sisteminha típico on-grid, né? Então tem aqui uma usina fotovoltaica com um inversor e, né, sua conexão aqui com a rede elétrica. Então pensando em um arranjo desse tipo, né? Que tipo de proteção que eu teria que ter, por exemplo, utilizando o DPS, né? Então ele coloca aqui um DPS nas saídas, né, da usina, na saída do sistema fotovoltaico, para evitar qualquer tipo de distúrbio. DPS na entrada e saída do inversor, então no lado CC e lado CA também, para evitar ali um possível tipo de distúrbio, tá? E um DPS lá já no seu quadro de comando lá próximo à conexão da rede. Por que dessa forma? Dessa forma você está garantindo a proteção do sistema fotovoltaico ou que um distúrbio que venha pelo sistema fotovoltaico desça para a sua rede. Você está isolando ali o seu inversor de frequência, que é uma das coisas mais caras do seu sistema fotovoltaico, então vale a pena você ter um cuidado, uma atenção especial para ele. E você também está evitando que surtos partam para a rede ou venham da rede, né? Então são todas características aí muito importantes, tá? Outras características que você precisa ter, pessoal, preocupação com as questões de aterramentos, tá? Então, um barramento de equipotencialização, né, quando você está falando em grandes sistemas fotovoltaicos, isso aí vai fazer uma diferença muito grande e vai dar uma segurança muito grande para a sua instalação elétrica. Então aqui ilustra um projeto, né, com os diferentes proteções aqui, né, em cada linha, o sistema aqui com um barramento paralelo, né, dois controladores de carga, os diversos barramentos aqui, e aí aqui destacando nessa questão da equipotencialização, né, porque você está trabalhando com controladores de carga que são equipamentos eletroeletrônicos sensíveis, você está trabalhando com usinas fotovoltaicas que têm uma certa robustez, mas que também são dispositivos semicondutores, são sensíveis, né? Próprio inversor de frequência, tá? Então tudo isso aqui você precisa ter uma atenção especial. E você pode até mesmo, né, dependendo do tamanho e porte da edificação, você pode também ter um sistema de proteção de descarga atmosférica exclusivo, dedicado, né? E aí nesse caso você precisa ter o cuidado, né, de fazer a devida equipotencialização, tanto do lado contínuo quanto do lado alternado, tá? Ok, pessoal, em linhas gerais, quando a gente fala no sistema fotovoltaico, é isso que nós vimos. Agora, aqui na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito da manutenção preventiva de sistemas fotovoltaicos, tá? E aqui a turma começa a entrar numa seara um tanto quanto complexa. Hoje em dia nós temos inúmeras pessoas que comercializam sistemas fotovoltaicos, mas que não dominam o setor fotovoltaico. Então isso é algo muito preocupante.
vocês têm muitos projetos mal dimensionados, muitos consumidores insatisfeitos ou muitos projetistas levando prejuízo, né? Muitas vezes eles fazem um dimensionamento que não se paga e aí depois ele precisa tirar recurso do próprio bolso para fazer o devido dimensionamento. E aí quando a gente entra para esse lado da manutenção do sistema, aí a coisa fica ainda mais complicada, porque basicamente nos dias atuais a gente não tem mão de obra especializada, competente para manutenção de sistemas fotovoltaicos. Então estão instalando sistemas fotovoltaicos em grandes quantidades, é, são é, são sistemas, né, de vida útil relativamente longas, né? Você está falando um tempo médio de vida útil de 5 a 10 anos, mas o tempo passa para todo mundo, né? O tempo passa para a gente, que dirá para os equipamentos. Então vai chegar a hora que esses sistemas vão precisar ser trocados. E aí, como é que foi a manutenção? Então a manutenção, pessoal, é um fator chave para a longevidade do seu sistema fotovoltaico, tá? Então aqui só chamando a atenção de algumas características que são importantes de serem consideradas, tá? Esse caso aqui, por exemplo, destaca o exemplo da importância da medição da tensão de circuito aberto do gerador fotovoltaico, tá? Então, quando você vai fazer uma conferência para ver como é que está o seu sistema, uma das primeiras medições, um dos primeiros, né, dados, informações que você pode extrair do seu sistema para ver se ele está ok, é a medição, né, do gerador em circuito aberto, tá? Então isso aqui é extremamente importante. Você já vai conseguir ter um primeiro indicativo. Outra informação importante também, pessoal, são as medições de temperatura do seu sistema, seja através de um sensor de temperatura infravermelho, seja através das câmeras térmicas, tá? A fim de verificar se o seu sistema ele se encontra com alguma falha, algum defeito, algum ponto de calor e aí possivelmente alguma célula fotovoltaica está em curto, tá? Uma outra informação também pode ser feita através do levantamento de curto-circuito, só que aí esse tipo de ensaio é um ensaio um pouquinho mais delicado e aí ele vai requerer condições mais específicas para ser realizado e profissionais experientes, né, para que não haja nenhum tipo de dano nesse tipo de teste durante, né, a sua realização aos painéis fotovoltaicos. Uma conferência também, né, dos dados solarimétricos daquele ponto, daquela região, é algo importante de ser realizado, já que você está ali. Uma outra característica também é a avaliação de curto-circuito por painel, né? Igualmente no caso do conjunto inteiro. Neste caso aqui você também precisa tomar os certos cuidados, tá? A fim de tentar encontrar algum painel danificado e realizar sua possível reparo ou substituição. E aqui ele traz, por exemplo, algumas anomalias que podem ser levantadas ou verificadas, tá? Então, aqui em vermelho seria a curva natural de um painel zero bala, né? 0 km, recém-saído da fábrica. Então, você espera uma curva desse tipo aqui, uma curva vermelha em termos de produção. Qualquer variação diferente dessa curva, né? E aí você pode ter diferentes tipos de variação, você vai ter certos indícios, certas indicações de possíveis anomalias que podem estar acontecendo. Aí você sai de uma seara de simplesmente utilizar instrumentos de medição e você entra numa seara mais consultiva, mais profissional, onde aquele profissional que está fazendo a consultoria, a manutenção, ele precisa ter um feeling maior sobre aquilo que está sendo medido. Então, por exemplo, se você tiver um deslocamento de tensão ali, né, uma redução na sua tensão, uma característica que pode tender a causar isso pode ser, né, problemas com relação à resistência série no seu circuito.
seja por alguma falha de conexão de cabo ou deterioração de cabo, entre outras características, tá? Se você tiver um deslocamento de potência, né, se você está esperando uma potência máxima, né, razoável, e aí você verifica uma queda de potência muito grande durante um dia, né, aquele gráfico típico, você está lá com um dia de céu azul, né, e aí de repente lá você tem uma queda abrupta da geração. Uma das principais causas disso são os sombreamentos, tá? Seja um sombreamento por nuvem, né, por condições naturais, seja um sombreamento por uma condição artificial. Você pode ter ali uma edificação sendo construída, algum obstáculo colocado ali próximo ao painel, alguma coisa do tipo. Então, isso pode ser um indício. E aí, quando a gente fala em redução da corrente de curto-circuito, e aí naturalmente nessa corrente de curto você só vai estar conseguindo verificar ela com os testes de curto-circuito, mas naturalmente ela pode impactar um pouquinho também na redução da potência global. Geralmente isso é devido a resistências paralelo ao seu sistema fotovoltaico, tá? Então aí algum tipo de resistência em paralelo ao seu sistema que pode estar causando, né, esta fuga, né? Só lembrando que resistência em paralelo, se você tem associação de resistências em paralelo, você vai ter o que? Uma redução da resistência equivalente. Redução de resistência equivalente, você vai passar a ter fuga de corrente. Então, possivelmente isso aqui está relacionado a alguma fuga de corrente. Em algum ponto da sua instalação pode estar tendo uma fuga de corrente para o terra, tá? Bom, pessoal, outros tipos de problemas que vocês vão poder verificar, né? Isso aqui é um erro, né, um problema grave, né, e bastante recorrente, né? Que são falhas isoladas de célula. Então, com uma câmera térmica, você detecta isso facilmente. Não que o restante do painel aqui esteja frio, tá? O painel como um todo ele está quente, só que aqui ele usou um espectro termal para realçar, né, um pouquinho mais esse contraste. Então, células em curto-circuito, com algum tipo de falha interna, elas tendem a apresentar um aquecimento excessivo, tá? Então, você consegue facilmente identificar isso. E aí, esse painel, naturalmente, ele vai ter que ser substituído e mandado para uma revisão, possível retrofit, né, um remanufaturamento, se caso for possível, né? Quando a gente pensa em sistemas off-grids, né, a gente precisa se preocupar também com o sistema de baterias, né? E as baterias é aquele velho problema que vocês já conhecem, né? Claro que são tecnologias diferentes, uma bateria de carro para uma bateria estacionária para um sistema fotovoltaico, mas ainda assim ali você tem muita química envolvida e com o passar do tempo aquela reação química ali causa os mesmos efeitos, né? Talvez com a vida útil um pouco mais longa, mas os efeitos precisam ser observados, né? Via de regra, a maioria das baterias estacionárias próprias para sistema fotovoltaico elas têm indicadores de carga, tá? Só que às vezes isso aqui pode falhar, tá? Então eu já vi casos já de você ter um indicador de carga bom, só que a bateria não está segurando carga, né? Mas você precisa ficar tomando esses devidos cuidados. Bom, aqui no caso ele está avaliando esse sistema aqui, tá? Então ele pegou aqui um sistema qualquer, né, e está realizando aqui uma medição das tensões na saída do sistema fotovoltaico aqui, a fim de verificar o que você tem ali em termos de produção. Bom, pessoal, falhas típicas em sistemas fotovoltaicos. Estatisticamente, você tem os principais tipos de falhas que costumam ocorrer. Então eles pegaram aqui um sistema padrão, né, com mil sistemas fotovoltaicos instalados e fizeram um levantamento dos principais tipos de falhas, né, e dentro dessas falhas, né, quais são as mais recorrentes, tá? Então aqui está ranqueado, né, os principais tipos.
Com relação ao gerador fotovoltaico, o principal tipo de falha que acontece é sombreamento parcial, né? E aí quando você fala em sombreamento parcial, você está falando em sombreamento por algum tipo de obstáculo, tá? Condutores não isolados, né? Aquelas falhas de conexão que eu falei, corrosão, e aí você vai tendo perdas de contato, grampos de conexão a estruturas soltos ou perdidos e módulos defeituosos, que é a minoria dos casos, mas pode acontecer de falhas de fabricação, tá? Então, geralmente, os fabricantes costumam conferir aí um certo período de garantia para os seus sistemas. Do lado, né, da parte de equipamentos, de caixa de junção, né, os controladores de cargas, fusíveis, proteções e por aí vai, nós temos problemas de dissipação de calor, dispositivos de isolamentos inadequados, falhas em fusíveis DPFs, fusíveis defeituosos, diodos de bloqueio defeituosos, tá? Os diodos de bloqueio já vêm ali junto à string, né? A caixinha ali de conexão do seu sistema, e falhas em DPS, tá? E por fim, pessoal, também, né, alguns inversores de frequência costumam apresentar falhas, né? Então, cerca de 10% dos defeitos foram relativos aos inversores de frequência. Aqui também eles colocaram em relação às periodicidades, né, das verificações, né, com que frequência eu preciso fazer determinadas manutenções no meu sistema. Então, por exemplo, né, com a periodicidade diária, o ideal é você checar todos os dias o seu inversor de frequência, se ele está todo ok ou se não tem nenhuma mensagem de erro. Uma checagem mensal da produção de energia, então sempre que chega a fatura, né, você fazer a checagem. Uma checagem também mensal da superfície do painel, principalmente quantas sujeiras acumulam. E uma checagem, né, semestral ou anual de caixas de junção, proteção e cablagem, tá? Então isso aqui é o tipo de manutenção que nós esperamos. Quando a gente fala em manutenção também, pessoal, principalmente nesse caso de sujeira, eu já vi imagens assim mórbidas, né, de pessoas em cima de painéis fotovoltaicos lavando o painel, né? E a pessoa faz aquilo ali na maior inocência, achando que está fazendo uma coisa boa, né? Afinal de contas, está tirando ali um acúmulo de poeira significativo. Pessoal, o painel fotovoltaico ele é extremamente sensível. Ele não suporta o peso de uma pessoa caminhando sobre o painel, tá? Então, até mesmo esse tipo de manutenção, você precisa tomar os cuidados adequados sobre o tipo a forma como você vai fazer a limpeza. O ideal é você fazer somente com água mesmo, né? Água corrente. Mas tomar cuidado, porque senão você danifica o seu sistema totalmente, tá? Pessoal, queria agradecer vocês pela participação nesse bloco. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!